Seguidamente, chamamos Casimiro Ramos, Diretor-Geral da União Espírita da Região Porto. Para fazer parte da nossa mesa, chamamos também Arnaldo Costeira, Presidente da Federação Espírita Portuguesa. E o nosso convidado de honra, Divaldo Pereira Franco. Como todos já devem ter percebido, o tema do nosso seminário é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, título da última obra deste nosso irmão, que vai poder enriquecer o nosso dia de hoje com suas palavras, com sua mensagem, para que certamente possamos sair mais felizes deste espaço, mais conscientes da nossa ligação com Deus Pai, com Jesus e com melhores diretrizes para o nosso caminho em direção ao progresso. Passamos então a palavra ao nosso querido irmão, Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. As nossas primeiras palavras, de Nilson e minhas, são de gratidão pela surpresa de que fomos objeto com a apresentação desse documentário pelos queridos irmãos da União do Porto, ensejando-nos evocações muito queridas. Confessamos que ignorávamos completamente a programação e que fomos colhidos ambos de surpresa, uma surpresa final muito gratificante, porque nos fez recordar os dias de testemunhos, de desafios, da juventude louçã, entregada totalmente ao ideal que até hoje nos abraça. Que sirva de estímulo aos novos trabalhadores do bem e àqueles que se encontram cansados, para que não desanimemos nunca. A vitória de qualquer empreendimento somente pode ser considerada depois que a concluímos. Enquanto estamos pelo caminho, surgem impedimentos, desafios, surpresas que fazem parte do próprio caminho. O nosso tema é fascinante, porquanto é uma abordagem a respeito dos transtornos psiquiátricos e dos transtornos de natureza mediúnica ou obsessivos. Nós iremos fazer um estudo muito cuidadoso, a princípio técnico, para depois nos adentrarmos nas questões doutrinárias. Sempre interessou à cultura entender a psique humana. Desde épocas muito recuadas, na literatura oriental, iremos encontrar as interrogações. Que é a criatura humana? Quem é a criatura humana? Por que nos encontramos aqui na Terra? Qual é a finalidade do ser existencial? Será o indivíduo apenas a massa cerebral que comanda o arquipélago celular da organização fisiológica? Existirá algo além da matéria
qual a razão dos transtornos mentais? Se abrirmos as páginas do Vedanta, a veneranda coleção de livros sagrados da Índia, encontraremos Krishna em diálogos com seu discípulo Arjuna, falando-lhe a respeito de duas raças que lutam tenazmente no campo de batalha da mente humana: a raça Pandava e a raça dos Kurus. Os Pandavas, segundo Krishna, constituem uma minoria, enquanto os Kurus são uma imensa quantidade. E dizia um insigne mestre ao aluno ansioso por entender a vida: tu tens que os matar, aos Kurus, que são teus familiares, pois que do contrário, se não o fizeres, eles te matarão. E o jovem pergunta afinal: e quem são esses Kurus? E Krishna responde: as paixões inferiores, as imperfeições morais, os sentimentos ignóbeis, e os Pandavas, as virtudes. As virtudes são em número menor do que as imperfeições. Nada obstante, são muito mais poderosas. E o jovem entra em melancolia, porque esta grande batalha é travada no campo da consciência. Quando a cultura oriental transfere-se para o Ocidente, nós iremos encontrar nas tradições da história da psiquiatria na Grécia as informações de que todos os transtornos físicos, emocionais e psíquicos dependem dos deuses. Os deuses, quando irritados, transmitem as enfermidades. Quando em desalinho, apossam-se das criaturas humanas. Teremos aí as duas expressões das doenças físicas e das desarmonias psicológicas e psiquiátricas. A colocação há um detalhe que sobre nada, também diziam em Atenas, através da filosofia de Aristóteles, que Sócrates e Platão periodicamente eram vítimas da grande melancolia quando os deuses os inspiravam. A melancolia, que era patológica, naquela oportunidade tinha dois sentidos. O sentido degenerativo, que chamamos hoje de depressão bipolar, e o sentido inspirativo, que denominaremos de insights emocionais, iluminações. Sócrates e Platão, quando eram acometidos daquela tristeza estranha, entravam em sintonia com os deuses. Foi a partir, no entanto, do grande médico grego Hipócrates, até hoje considerado a mais notável personalidade na história da medicina da humanidade, que asseverou que a psique também apresenta distúrbios de conduta, da mesma forma que o soma, o corpo, apresenta os fenômenos degenerativos. E para poder estabelecer as bases dessas duas doutrinas, a doutrina da mente, a doutrina do corpo, um dos melhores discípulos de Hipócrates, Filódoto, assevera que há enfermidades que procedem das enarmonias mentais e outras das induções psicológicas, as sugestões, as manias, os transtornos de conduta emocional. Por exemplo, Filódoto asseverava que um dia recebeu um paciente que ele veio dizer ter no estômago uma serpente. Ele já tinha ido a vários médicos. Encontrava-se debilitado, frágil, porque não se alimentava. E recusava-se a alimentar-se porque dizia que tudo quanto ingeria, a serpente devorava. Ficava mais forte e ele, portanto, ficava mais fraco. Seria o que hoje a psicologia chama transtorno obsessivo compulsivo.
aquele transtorno que leva o indivíduo a ter psicoses, a repetir determinadas posturas, lavar as mãos, comer a carne queimada, não tocar em ninguém, sentir odores pútridos nas narinas. São transtornos obsessivos compulsivos, vulgarmente apresentados na sílaba TOC, T-O-C. Então o médico muito hábil perguntou-lhe, e que lhe disseram os demais doutores? Que era loucura. Disseram que eu não a tenho, mas eu a tenho dentro de mim, eu sinto-a. Ela se movimenta e quando me vou alimentar, ela também abre a boca e o alimento é por ela ingerido. O médico, que era psicólogo, que compreendia os conflitos existenciais, que percebeu que aquele homem, além da problemática, tinha um transtorno de conduta emocional, algum conflito que ele não pôde identificar. Falou-lhe que no dia seguinte trouxesse um emético, um vomitório, e trouxesse também uma bacia virgem, para poder criar uma indução sugestiva. As pessoas, desde épocas recuadas, acreditam naquilo que se denominou chamar virgem, não usado, como portador de uma mística, porque no dia seguinte ele ia ficar curado daquele mal. O paciente assim procedeu. E no dia seguinte, quando chegou, o médico aplicou-lhe o emético, ele ingeriu, vedou-lhe os olhos, colocou a bacia sobre seu colo e disse-lhe que, no momento em que desejasse eliminar as substâncias estomacais, que eu fizesse. Minutos após, o produto começou a criar uma reação e ele vomitou. Então o médico tirou-lhe a venda e ele viu sobre a bacia uma cobra. Então disse, doutor, sim senhor, acaba de expeli-la. E ele ficou totalmente curado. É claro que a cobra foi o médico quem colocou. Não estava no seu estômago. Mas este fenômeno será o que a ciência médica irá denominar mais tarde fenômeno placebo. Nós tomarmos uma substância sem saber o de que se trata. E graças a um pouco de indução psicológica antes, ingeri-la e ela realizar um extraordinário efeito graças à nossa autossugestão. Estamos agora nesse campo, caminhando para os efeitos psicológicos, para os problemas de natureza psicológica. Classificaremos então as doenças como de natureza orgânica, degenerativas, de traumas, infecciosas. Classificaremos as enfermidades de natureza psíquica. Como a mente não pode enfermar, diremos que são transtornos. Era como dizer, se é um doente mental. A palavra hoje está totalmente ultrapassada, porque ninguém adoece da mente, porque a mente é uma emanação do ser espiritual. Mas um transtorno de natureza psíquica ou psiquiátrica, e ao mesmo tempo os transtornos de natureza psicológica, emocional. E ademais dessas três classificações, os transtornos que procedem dos espíritos desencarnados ou as obsessões, que se podem apresentar psiquiátricas, fisiológicas e psicológicas, através de manias, de transtorno psicótico ou de fixações degenerativas do que a medicina hoje chama somatização. Nós temos uma grande preocupação, uma insegurança. Somos pessoas ciumentas e logo passamos a ter dores no estômago. É uma somatização. A nossa mente vai proporcionar ao nosso aparelho digestivo a produção de substâncias ácidas que vão gerar dificuldades digestivas. O nosso fígado sofrerá o impacto da nossa mente ansiosa, ciumenta, e vai produzir excesso de bilis, que derramará no intestino, produzindo processos muito perturbadores.
e assim por diante. Então Hipócrates dizia que nós somos vítimas de 4 elementos degenerativos. E esses elementos, através do tempo, transformam-se em enfermidades. 200 anos depois de Jesus, outro grande médico grego terá a ocasião de informar que esses 4 elementos, a bile negra, a bile amarela, o sangue e a fleuma, quando não controlados, produzem as nossas enfermidades. A bilis negra, dizia ele, é herança do pecado inicial de Eva. Como nós notaremos na Bíblia, trata-se de um livro eminentemente machista, no qual a mulher está sempre numa postura secundária, por causa da tradição hebraica. Nós vemos que Deus é homem, que o primeiro ser que foi criado é homem, e que a mulher teria sido criada de uma costela retirada do homem, portanto ela não é independente, ela é parte do homem, para servir-lhe sempre de instrumento de uso, sem a menor consideração. Eu narrei algures aqui em Portugal, o que me contou um psiquiatra muito irônico. Como o nosso tema é um pouco pesado, vamos introduzir alguns momentos de humor. E esse psiquiatra, que é ateu, disse-me, Divaldo, nunca se refira que Deus tirou uma costela do homem para fazer a mulher. Porque as nossas costelas são pares. Se ele houvesse retirado uma, terazíamos ímpares. E, no entanto, elas são pares. Posso lhe sugerir que ele tirou 2 costelas do homem. Uma fez Eva e a outra jogou-a fora. Mas Deus era muito econômico. Uma semana depois, ele arrependeu-se e foi buscar aquela costela atirada fora, que estava mofada. Só para não a perder, ele fez a sogra. Mas quando ele me contou, estava uma senhora ao meu lado e disse, ele fez a nora. Então a discussão é ontológica e eu deixei para lá. Mas é que a mulher vive na história da Bíblia uma postura de inferioridade. Hoje, as mais acuradas reflexões já dizem que Deus não é somente pai. Deus é pater mater, pai, mãe, para dignificar a mulher. Mas então dizia esse notável médico grego que a bilis negra era uma herança. E toda vez quando tínhamos muita bilis negra, necessitavam de sangrias, de laxantes e de vomitórios, o que era espetacular, porque quem não morria de desidratação continuava doente. Então a história da medicina é uma história muito singular, e na área da psicologia e da psiquiatria ela ainda é muito mais complexa. Nesse período, a sociedade experimentava uma grande depressão, em resultado das guerras, das calamidades sociais, das enfermidades pandêmicas. E a depressão, que inicialmente era chamada melancolia, como os distúrbios mentais, passou a ser denominada como assídia ou assédia. Tratava-se de uma tristeza devoradora, que levava o indivíduo a transtornos profundos, a desequilíbrios reais e muitas vezes a fuga pelo suicídio. Esse estado prossegue na medicina tradicional, graças aos conceitos estabelecidos, e a partir do século XII, período de trevas medievais, essa depressão, essa assídia ou assédia era tão terrível que a Igreja Católica Apostólica Romana considerou que os portadores desse transtorno cometiam pecado capital, porque diziam que eram preguiçosos. Era o demônio que lhes tomava conta.
impedindo que se desempenhassem das tarefas propostas na igreja ou na clausura. Aqueles indivíduos amargados, sob injunções terríveis dos dogmas castradores, entravam em processo perturbador de conduta e faziam quadros profundos de depressão. Somente mais tarde, com o Renascimento e as conquistas da ciência, é que as enfermidades mentais passam a merecer um pouco mais de consideração. As orgânicas eram todas elas empíricas. Os melhores cirurgiões eram os açougueiros. Em Paris, até a segunda metade do século XIX, as amputações eram feitas a frio. Dava-se ao indivíduo uma alta dose de substância alcoólica e os melhores médicos eram aqueles que amputavam os membros apenas em um só golpe, diminuindo-lhes, portanto, as consequências dolorosas. É exatamente nesse período que aparecem os vultos extraordinários de Inácio Semmelweis, que propõe a asepsia, porque os médicos tinham as mãos sujas, os aventais muito sujos, o que era sintoma de que tinha uma boa clientela. Como não se conhecia ainda a vida microbiana, que passou a ser identificada através de Louis Pasteur, quando se utiliza de pequeninas lentes para olhar aquelas substâncias, e ele foi ridicularizado, todos os médicos opuseram-se na Universidade de Viena contra o atrevimento de Inácio Semmelweis, que pediu aos médicos que lavassem as mãos antes do parto. E por quê? Ele trabalhava na primeira enfermaria dos acadêmicos. E em cada 20 crianças que morriam, 12 mulheres morriam de infecção puerperal. Nascia a criança e morria a mãe. Então o Dr. Klein, que era o reitor da universidade, dizia: a mulher, quando dá à luz, deve perder a vida. Era um estúpido. Porque, além de ser ignorante, era perverso. É essa ignorância que torna os indivíduos perversos, na sua presunção de serem magister dixit. Então, Inácio Semmelweis observou que na segunda clínica, a dos estudantes, morriam menos mulheres de infecção puerperal do que na clínica dos doutores. Estava errado, porque aqueles jovens eram inábeis, porque morriam menos, morriam apenas 6 entre 20. Então ele disse: alguma coisa deve estar nas mãos. Ele não sabia o que era. Então ele próprio lavou as suas mãos e, a partir daí, o efeito saudável das mulheres após o parto era muito grande. Ele teve uma audácia maior, pediu que os médicos pegassem de uma pequena escova e, com uma substância que ele preparou, como um sabão, deveriam limpar as unhas. E isso foi uma ofensa aos doutores. Ficaram tão ofendidos que o expulsaram de Viena. E o reitor da universidade disse esta frase terrível: aqui nós seguimos a tradição do imperador Francisco José. A tradição. Quem tiver ideias novas, que vai exibi-las noutra parte. E ele foi expulso da universidade. Ele transferiu-se para Bruxelas. E ali na capital da Bélgica, ele contraiu uma doença terrível e morreu. Ele contraiu infecção puerperal. Mas como era possível? Ele não tinha puerper, ele não tinha útero. Como se poderia ter contaminado? Quando foram examinar-lhe o cadáver, perceberam que ele tinha uma pequena lesão no dedo mínimo. E como era do seu hábito ficar fazendo a necrópsia, a análise dos cadáveres, para perceber porque aquelas mulheres haviam morrido, ele contaminou-se por ali, instalou-se a doença e ele morreu. Então se tornou o pai da asepsia. A partir de então, os médicos lavaram não somente as mãos, mas os aventais imundos. Colocaram máscaras
para impedir que os micróbios fossem eliminados pela respiração. O ambiente foi asepsiado. E hoje, quando nós entramos numa sala cirúrgica, 70% do êxito depende da asepsia. E apesar desses cuidados tremendos, estamos sendo vítimas diariamente dos melhores hospitais do mundo de infecção hospitalar. Infecção ainda não controlada, porque esses seres micro-orgânicos têm se adaptado às substâncias mais fortes que têm sido aplicadas para poder sanar o perigo de contaminação. Então a história foi muito lenta. E mais tarde, graças a um dentista que foi a um espetáculo de hipnose, ele estava sentado à sala e percebeu que o indivíduo hipnotizado, ao levantar-se, deu um grande golpe na perna numa barra de ferro e não sentiu nada. Ele ficou tomado de surpresa, porque as dores cirúrgicas eram alarmantes. O indivíduo, logo depois de uma cirurgia prostática masculina, abriam-se-lhe as pernas e arrancavam-lhe a próstata, e depois uniam as pernas e amarravam. A infecção era tremenda, era devastadora, e a pessoa morria no pós-cirúrgico, com dores selvagens. Então aquele jovem dentista percebeu que era possível levar o indivíduo a um estado de sono. E pela primeira vez, ele aplica o clorofórmio. A pessoa adormece, depois o éter, e foi tenazmente perseguido. Até que a rainha Vitória da Inglaterra, ao dar à luz ao seu filho, ela que era portadora de partos muito difíceis, optou por ser anestesiada. E teve um parto maravilhoso, sem nenhuma dor. As mulheres inglesas, imitando a rainha Vitória, aceitaram a anestesia e os médicos dobraram-se. Há esse fenômeno muito interessante. Vemos que os processos terapêuticos vão sendo conquistados a pouco. É nesse período que um jovem médico anatomopatologista, Paul Pierre Broca, recebe um paciente na Universidade de La Salpêtrière para realizar uma cirurgia de uma perna gangrenada. Esse paciente era chamado Monsieur Lutin, porque ele era portador de uma doença curiosa. Ele raciocinava direito, ele respondia perguntas por escrito, mas quando ia falar, ele não lograva dizer senão uma sílaba. Monsieur Lutin era o sobrenome, o apelido do Sr. Liborne. E o Sr. Liborne estava agora com uma gangrena numa perna. O jovem médico foi examiná-lo e foi tomado de surpresa. Por que aquele homem não conseguia falar? Por mais que tentasse, quando ele ia emitir o som, dizia tan. O médico fez uma pergunta por escrito e ele respondeu correta. Não era um degenerado mental. Qual era o impedimento de não poder falar? O médico examinou-lhe o aparelho fônico. Era perfeito, mas Monsieur Lutin não podia falar. O médico ficou curioso. Percebeu que não adiantava fazer a cirurgia, porquanto a gangrena encontrava-se no aparelho circulatório e ele ia morrer, quer se fizesse ou não o ato cirúrgico. Mas sendo um hábil representante da medicina, operou e 3 dias depois o Sr. Liborne desencarnou. O médico de imediato fez uma trepanação craniana, extraiu o cérebro e foi interrogar o que o cérebro estava guardando ali no seu silêncio. O cérebro era desconhecido. Começou a ser identificado 100 anos antes, quando se descobriram os primeiros neurônios, células nervosas diferentes das outras células. Essas células cerebrais eram portadoras de uma cauda. E os cientistas perguntavam para quê? Não sabiam. Deram o nome de axônio. Mais tarde serão essas caudas
que vão dar as neurocomunicações serão responsáveis pela nossa facilidade de emitir sons, de escrever, de andar, de pensar, de guardar os dados na memória. Mas ainda, naquele ano, o professor Dr. Paul Pierre Broca não sabia exatamente o que era o cérebro. É tão curiosa a história da medicina que se dizia que o cérebro era uma coisa inútil, que as pessoas pensam pelo fígado e falam naturalmente pela emoção cardíaca. Dizia-se que o cérebro era nada mais, nada menos do que um apêndice, mas que nós raciocinamos graças ao nosso fígado. E durante muito tempo isso foi doutrina científica. Eu concordo, sim, que as mulheres pensam pelo fígado, porque toda vez que estão furiosas, põem a mão no fígado e começam a falar. Então elas fazem o circuito, energia, voz, mas que nós amamos pelo coração. Até hoje é doutrina quase acadêmica. Até Jesus dizia, não se turbe o vosso coração. O reino de Deus está dentro de vós, em vosso coração. Era o conceito que o coração é o órgão da emotividade. E muita gente, mas quando eu amo, eu sinto uma coisinha cá. Toda vez que eu amo, então nós amamos com o coração. E apareceu no Brasil uma coisa muito curiosa entre os espíritas, que eu acho terrível. Porque eles dizem assim, beijo no seu coração. Eu digo, no meu não. Vai me matar para dar o beijo, imagina. Eu quero o meu coração lá dentro, então beijo na pele que guarda o seu coração. Mas muita gente teima. E eu digo assim, quando você tem raiva, eu sinto a coisinha. Quando tem ciúme, eu sinto a coisinha. Quando está ansioso, então não tem nada a ver com amor. É que o coração é um órgão muito irrigado pelas grossas artérias. E as emoções são vasoconstritoras. Toda vez que temos uma emoção, as artérias contraem-se e o sangue passa com alguma dificuldade, o que produz essa sensação na hora que ama, na hora que tem raiva, na hora que tem ciúme, na hora da ansiedade. Mas qual é o órgão? É o que o Dr. Broca vai descobrir. Ele começa a examinar aquele cérebro, olha os dois hemisférios separados pelo corpo caloso. E naquela época em que não havia ainda o desenvolvimento da óptica, não se conheciam os microscópios, estavam sendo adentrados nas universidades, ele olha para um lado e olha para o outro. Observação. De observação em observação, ele nota que a parte esquerda do hemisfério está um pouco modificada na cor em relação à parte direita. Ele toma do bisturi e percebe nesta área do cérebro uma despigmentação. Então ele introduz o bisturi e vai rasgando e nota que a despigmentação é mais profunda e encontra um pequeno tumor na terceira circunvolução frontal esquerda. Então ele coloca o bisturi ali e dá um grito. A criatura humana não fala na garganta, ela fala no cérebro. Ali é, portanto, a sede da palavra, a terceira circunvolução frontal esquerda. No dia 18 de abril de 1864, ele anuncia à Sociedade de Antropologia Francesa que havia descoberto o centro da palavra e dava 100 mil francos ouro a qualquer cientista que dissesse que ele estava enganado. Até hoje, ninguém pôde contestar. E este centro é conhecido como Centro de Broca, o centro da palavra. Essa contribuição é valiosa, porque será esse Broca quem vai dar uma grande contribuição para os transtornos de natureza psiquiátrica, graças ao eminente Anton Franz Mesmer, o admirável estudioso de medicina, que no ano de 1772, em Viena, apresentou uma teoria revolucionária na universidade da sua cidade.
A criatura humana mantém intercâmbio como energia. Há uma energia que vibra no ar. Essa energia está nos metais, principalmente no aço, está na criatura humana, e há um intercâmbio desta energia com os astros. Anthony Franz Mesmer descobre o que passará à posteridade com o nome de mesmerismo. Expulso de Viena pelo atrevimento de abandonar a medicina ortodoxa, ele veio para Paris, exatamente no período áureo em que Maria Antonieta, a austríaca, era imperatriz da França. E Maria Antonieta sofria de uma enxaqueca, para a qual os médicos da Sorbona e de La Salpêtrière não haviam encontrado qualquer terapia. E Mesmer, na praça mais importante da Europa, em Paris, abre o seu consultório para cuidar das enfermidades de uma maneira original. Ele se utiliza de uma tina de carvalho perfurada, coloca dentro dessa tina pedaços de ferro imantado, vários buracos nas laterais por onde saem hastes metálicas e à volta delas tamboretes onde sentam-se os pacientes. A tina será chamada o baquet. E as pessoas que ali se sentam seguram naquelas hastes metálicas e entram em convulsão. Portanto, a tina das convulsões. E ficam boas das doenças. É algo surpreendente. Um dos melhores biógrafos de Mesmer diz que ele era um tanto espalhafatoso. Trabalhava na sugestão. A sala estava em silêncio, os pacientes em volta da tina das convulsões. Quando ele entrava com um manto muito colorido, violáceo, batia a palma e as pessoas entravam em convulsões. É o mesmerismo. Maria Antonieta, sabendo disso, veio até a clínica de Mesmer, o seu patrício, e sentou-se ali para ter as convulsões e ficou radicalmente curada da sua dor de cabeça. Mas os médicos de La Sorbonne disseram que era uma fraude, começaram a persegui-lo. Ali estiveram personalidades internacionais, como o grande Lafayette, americano, que foi comprar armas na França para a libertação da sua pátria. O próprio rei levantou-se para defender Mesmer. E a tina das convulsões continuou curando. Mas vieram os dias amargos da Revolução Francesa. Ele retornou a Viena e desapareceu. Mas a proposta não morreu. Ela passou mais tarde ao marquês admirável, que residia numa cidade do interior da França, em Bizancy. E o marquês Armand Marc de Pisaguirre começou a continuar as experiências. Ele sabia que nós emitimos uma energia e que essa energia pode ser transmitida como pode ser captada, tanto boa quanto má. Então, no seu castelo em Bizancy, ele aplicava essa energia e curava os pacientes. Ela será chamada mesmerismo, logo depois magnetismo animal, e mais tarde será encaminhado ao fenômeno da hipnose. Mas o marquês Armand Marc de Pisaguirre é tão extraordinário que, para poder atender os pobres, que também iam ao castelo, mas não tinham vez nunca, ele magnetizou uma árvore à entrada. E as pessoas tocavam na árvore e adquiriam a cura. Ele foi convidado pelo prefeito de Paris para magnetizar uma árvore em Champs-Élysées, para que todos tivessem acesso à sua cura. E ali, então, o magnetismo adquire respeitabilidade. Quando surge o notável padre português Faria, o padre Faria, que começa a estudar esse magnetismo, e o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que também começa a examinar esse magnetismo, e em memoráveis reuniões em que magnetismos sensitivos
levando-os ao estado sonambúlico, eles descobrem que a energia e a nossa mente podem adormecer as pessoas. Será então Armand Marc de Puysegur que começa as primeiras experiências hipnológicas. E mais tarde, o médico escocês James Brett terá a ocasião de, no ano de 1856, dizer que o hipnotismo é doutrina científica. E Broca, o referido médico, levar a Sorbonne a hipnose como sendo um recurso terapêutico para a mente, para a emoção e para o corpo. Estamos, então, nas grandes luzes do século XIX. As universidades abrem-se, as grandes pesquisas. A criatura humana já não está mais sujeita às aberrações. Já se descobriram os micróbios. Já se sabe, por exemplo, que a tuberculose é proporcionada por um bastonete, que recebe o nome do seu descobridor, o bastonete de Koch. Já se sabe agora como é que a raiva dissipa milhões de vidas na Europa, graças a Louis Pasteur, que havia detectado esse agente destrutivo de vida. A microbiologia passou a ser estudada, mas os transtornos mentais continuaram devorando vidas e as pessoas eram atiradas impiedosamente em poços, recebiam surras severas, duchas e eram jogadas nos subterrâneos mais hediondos. Foi um pouco antes, no ano de 1793, 4 anos depois da Revolução Francesa, que um jovem médico, como os jovens são extraordinários, eles arrebentam a tradição, a ortodoxia, a herança. No passado era assim, mas no presente não é mais. Nós temos que avançar com o sol e não ficarmos permanentemente na madrugada para chegarmos ao anoitecer e a uma nova madrugada. Esse jovem médico foi convidado para dirigir o Hospital de la Bicêtre, que fazia parte de la Salpêtrière, a universidade fundada por Luís XVI. Era uma universidade tão grandiosa naquela época que possuía sua igreja, um cárcere, o hospital e mais de 5.000 pessoas habitavam a cidadela de La Salpêtrière. E quando esse médico foi convidado a dirigir o Hospital de la Bicêtre, ele propôs: eu dirigirei o hospital se libertar os 53 esquizofrênicos que se encontram naquele pavilhão, considerados incuráveis, abandonados como se fossem criminosos. E os colegas perguntaram: muito bem, tu os libertarás, e que farás com eles? Tratarei. A nossa função médica é cuidar do doente e não os abandonar. E se eles não ficarem bons, eu os amarei. Mostrarei que a nossa ignorância é muito grande. E já que não temos outra coisa para dar, dar-lhes-emos o amor. Então a comunidade parisiense deu-lhe um documento para que tirasse do cárcere os pacientes esquizofrênicos. Porque os pacientes mentais são muito desagradáveis. Eles dizem verdades que nós não gostamos de ouvi-las. Ter um paciente mental em casa é um risco, porque nós temos uma postura social um tanto hipócrita. Fingimos, colocamos a persona, e o paciente não. Ele está noutra área, ele está num estado alterado de consciência, e diz o que nós chamamos asnices. Na maioria das vezes, tudo verdade. E isso nos constrange. Abrindo parênteses, eu me lembro, por exemplo, de uma história que os espíritos me contaram faz muitos anos, de uma dama que detestava o seu sogro, porque ele era de idade e tinha Parkinson. Naturalmente, quando ele comia, derramava a comida na toalha, o prato de louça, ele quebrava-o. E um dia ela disse ao marido: ou nós colocamos seu pai na cozinha, ou eu saio de casa. Porque esse velho insuportável doente me envergonha perante a minha sociedade. Veio um amigo aqui, esse tremedor, derramando a comida na toalha. O marido, para evitar piores constrangimentos, convenceu o pai idoso para comer na cozinha sós. E o pai foi transferido para a cozinha. Mas quebrava pratos.
Então ela sugeriu dar-lhe um prato de alumínio, porque amassava, mas não quebrava. E o velho passou a comer no prato de alumínio. O casal tinha um filhinho de 5 anos. E certo dia, quando mamãe e papai da ilusão chegou em casa, encontra o filhinho no quintal com uma tábua, trabalhando-a com uma enxó, correndo o risco de ferir-se. E o pai diz: o que é isto, meu filho? Ah, eu estou fazendo um pratinho de madeira para quando o papai tiver a idade do vovô. Então eles despertaram. A velhice é muito inconveniente muitas vezes por isso, porque nós gostamos de manter uma hipocrisia, como se ninguém envelhecesse. Um dia alguém me disse assim: mas Divaldo, você está tão velho. Eu ri e me vinguei. Eu disse: eu já cheguei aqui, você eu não sei se vai chegar. Esta é uma das vinganças da pessoa idosa. Mas então, aquele homem vai com um funcionário braçal, adentra-se no pavilhão que está no fundo de La Salpêtrière e diz ao guarda: abra as portas das jaulas, as celas em que estavam encarcerados homens e mulheres, alguns há 20 anos, as unhas cravadas nas carnes, os cabelos sem cortar, podres em vida, não morriam. A comida era colocada por debaixo da porta, misturava-se aos dejetos. E esse homem diz: abra as celas. E o guarda lhes diz: eu não as abrirei, porque os miseráveis que estão aí dentro são agressivos. Se eu as abrir, eles virão e matar-me-ão. Depois matarão o doutor. Mas o doutor é uma pessoa importante. Eu sou um cidadão. Adquiri a minha cidadania com a Revolução e não quero perdê-la. Eu tenho família. Então o médico volta-se para o trabalhador, que era um serralheiro, e diz: serra esses cadeados, esses elos metálicos. E o homem diz: não, senhor, eu fui convidado para um trabalho, mas não sabia o que era. O guarda tem razão. Loucos, doutor, são todos loucos, ouçam, estão ululando. Eu me recuso. O médico arrebatou as chaves da mão do carcereiro e começou a abrir o cadeado central, enferrujado. A corrente escorregou e ele foi de porta em porta tentando abrir. O guarda, envergonhado, correu para ajudá-lo. Aquele funcionário também que ele contratara foi ajudá-lo. E menos de 1 hora, ali naquele corredor sombrio, debilmente iluminado por uma claraboia suja, estavam 53 esquizofrênicos. É um momento novo da história da psiquiatria. O médico está com aquele papel, um canudo pardo amarelado, e ele bate, jubiloso. Ali estão os derivados mentais. Eles estão perturbados, mas um deles arrasta-se da direção da claraboia, suja, abre os braços e as pernas e trepa na parede, como se fosse fugir. Mas era impossível, porque a claraboia estava defendida por barrotes de ferro. Então há um espetáculo no meio daquele inferno hediondo. Aquele homem segura as barras de ferro e dá um grito: meu Deus! Oh, meu Deus! Que beleza! É um raio de sol. Eu já me havia esquecido da beleza de um raio de sol. Solta-se. Havia recuperado a lucidez ali há anos. Mas como seu diagnóstico era esquizofrenia, que era uma doença incurável, ninguém nunca lhe deu importância. E este homem veio rastejando e chegou no médico, abraçou-lhe as pernas. O jovem médico dobrou-se, ergueu pelas axilas e o homem disse: muito obrigado, doutor. Não, sou eu quem te agradece. Sou eu quem agradece a Deus a felicidade de desejar amar-vos. E abraçou aquele homem pútrido. Este médico era o Dr. Felipe Pinel, o pai da moderna psiquiatria. A sua experiência notável, de imediato, foi seguida na Inglaterra, em Londres, pelo Dr. Tucker, que mandou retirar os doentes mentais dos subterrâneos embaixo do Tamisa, na Torre de Londres. O Dr. Chiarucci, na Itália, mandou arrancar das fortalezas medievais aqueles esquizofrênicos que tinham apenas a palha, a pedra e a miséria,
dando-lhes dignidade. Então nasceu uma era nova para a psiquiatria, a partir do esforço notável desses homens que não temeram em ser levados ao ridículo, pensando na sanidade mental da criatura humana. Na atualidade, os transtornos mentais e os transtornos obsessivos permeiam-se e as fronteiras são indeterminadas. Faremos aqui a nossa pausa e às 14h30 daremos prosseguimento. Teremos uma nova pausa e atenderemos a perguntas a respeito do tema transtorno mental e transtorno obsessivo. Almocem bem, não demais, para não cochilarem depois do almoço. Até logo mais.